Fala meus amigos corintianos, uma excelente terça. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí dessa preparação do Corinthians para o jogo contra a equipe do Internacional nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo para o Corinthians tentar trazer um bom resultado lá do Rio Grande do Sul para se distanciar ali daquelas equipes lá de baixo da tabela. Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro estão fora dessa partida. Se inscreva no canal, deixa seu like se quiser deixar sua opinião nos comentários e vamos aí com o vídeo. Mas e a cláusula lá do... A cláusula era pro Corinthians. Pro Corinthians. Ah, qual é? Que papinho. Vai, papinho? Pra cima da gente? Vai, ô Lili, vamos falar a verdade, vai. Pra cima da gente não, hein, Lili? Fala, Bruno, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Bom, a cláusula existia, né? Mas não aconteceu da equipe do Ramon Dias, né, da comissão, vir ao Corinthians, eles assumem o Internacional e o Corinthians vai se reencontrar com a família Dias, né, que deu um título aí pro Corinthians, ajudou o Corinthians a conquistar um título depois de 6 anos. Então esse reencontro irá acontecer na noite desta quarta-feira com muitos desfalques pro lado do Corinthians. 5 desfalques, tá? A começar pelo Memphis, que seria um edema na coxa, mas um edema que dura mais de 20 dias, então a gente espera o treino de hoje para saber se ele vai começar essa transição para o campo treinando com os outros atletas, porque até então fazia um trabalho individual. Ele até postou nas redes sociais, né, um vídeo dele correndo ali, mas é um vídeo mais antigo, então ele aos poucos está retornando, deve ser desfalque contra o Internacional. O Garro ainda não retornou, né, ele teve um estiramento na panturrilha, então ele ainda não está apto para jogar. O Carrilho vem se recuperando aí de uma lesão ligamentar. O Charles também com dores no joelho não irá jogar. E o André Ramalho, né, que foi um susto aí pro torcedor, acabou se lesionando, tendo uma lesão, né, um problema muscular aqui, treinando no CT Joaquim Grava, de acordo com o Corinthians, foi com a equipe particular dele, né, ele costuma fazer esse complemento depois do treino. Ele também está fora, então são 5 desfalques importantes para essa partida, faltou o 5º, né? E Yuri Alberto, esse é por suspensão, ele tomou o 3º amarelo na comemoração do gol no jogo contra o Flamengo, então ele também não vai a campo. O técnico Dorival Júnior tem somente o dia de hoje para treinar a equipe para a partida desta quarta-feira, porque ontem, né, os jogadores que estiveram em campo contra o Flamengo fizeram um trabalho de recuperação, né, o famoso regenerativo. Então hoje ele faz o último treino, depois eles viajam, né, para Porto Alegre para enfrentar o Internacional para esse reencontro aí, né, com a família Dias. A gente olha para o Corinthians na tabela, não é uma situação desesperadora, mas está longe de ser uma situação confortável. 13º colocado, 29 pontos. E se você olhar para os adversários que estão abaixo do Corinthians, somente o Vitória tem o mesmo número de jogos. Os outros adversários têm 1 ou 2 jogos a menos. Então o Corinthians precisa ficar atento. Vem de derrota para o Sport, vem de derrota para o Flamengo, tem essa partida contra o Internacional e antes da parada para a data FIFA tem o Mirassol na Neoquímica Arena. Mas olhando para o jogo desta quarta-feira, entra sim pressionado. A fiel torcida fez muitas vaias ali após o apito final contra o Flamengo por conta daquela partida, por conta de mais uma derrota. A gente teve na semana passada a Gaviões entrando aqui, conversando, cobrando os jogadores. Então é um clima bem longe assim de ser amistoso. Um jogo importantíssimo, 3 pontos que vão valer muito para o Corinthians para afastar todo o mal que vem cercando aqui o CT Joaquim Grava, Bruno. Ah, é toda a narrativa, hein? Todo Tu viu? Tava ensaiado. Magninho ficaria orgulhoso. Corinthians e da preparação para esse jogo de quarta-feira. Tem os desfalques só os conhecidos? Alguém com possibilidade de jogar? Não, né? Garro e Memphis só depois da data FIFA, né, amiga? Joana, boa tarde para você, boa tarde para todos. É isso, mais uma partida aí do Corinthians com o Dorival tendo essa dificuldade, né, de pensar nesse sistema ofensivo do Corinthians por conta das ausências desses jogadores, né? O Memphis não volta, ele está entregue ainda ao departamento médico, fazendo trabalho com o departamento de fisioterapia, né? E essa semana ele até chegou a publicar, Joana, acho que até deve ter causado aí uma certa confusão entre os torcedores, um vídeo correndo, né, em torno dos campos do CT Joaquim Grava. Mas o GE. Globo apurou que, na verdade, essas imagens são antigas, né? Não vai ao encontro aí no caso do... Gente, desculpa, eu tô com uma formiga aqui no microfone, me chamou a atenção, perdão. Dos desafios, né?
Mas aí não é uma imagem do momento, é antiga, né? Ele tá fazendo esse trabalho ainda com a fisioterapia ali do Corinthians. O Garro também está no departamento médico, bem como o Ramalho, o Carrilho. Enfim, são ausências. E tem também a ausência do Yuri Alberto, o jogador que está passando aí por um momento de cumprir suspensão, não fica à disposição para essa partida. Então é mais um jogo que o Dorival vai ter que pensar nessa parte ofensiva do Corinthians, não contando com seus principais jogadores, né? Vai ter ali o Guinegão e aí ele tem opções ali para o setor, Thales Magno, Romero, Vitinho, Kaique, vai pensar no que pode ser melhor para enfrentar o Inter, né? Então a gente lembra que o Corinthians tem esse confronto contra o Internacional amanhã, no fim de semana recebe o Mirassol, também desafio difícil aí para a equipe, aí vai ter a parada para a data FIFA e esse período deve dar esse respiro aí para o Corinthians conseguir recuperar esses jogadores, porque na volta da data FIFA tem Santos, né? Tem clássico também, então não tem momento de descanso aí para a equipe. Corinthians viaja hoje à noite para Porto Alegre para enfrentar o Inter amanhã, Joana. Com formiga, ó, na minha mão também agora. Você vai fazer entrada ao vivo no meio da floresta? Aí tem formiga mesmo. Obrigada, mãe. Segue fora isso, Vessa? Essa é a projeção. Dorival falou isso, inclusive, na coletiva, que ele ainda não voltaria nesta quarta. A impressão que eu tenho é que ele não vai ao Beira-Rio, joga com o Mirassol e aí depois vai para a data FIFA e também vai jogar os 2 jogos pela Holanda. Mais um jogo fora, já são 22 ou 23 dias de um edema, né? Esse edema dele, que é o que o clube falou. O clube falou em edema, o clube não falou em lesão. 22, 23, 24 dias já me parece um edema realmente muito maior do que normalmente a gente vê o período de edemas de outros jogadores. Se fala normalmente de 7 a 10, 7 a 12 dias para um edema, que seria antes da lesão, né? Edema, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 3B, enfim, que é a mais grave de todas. Então, realmente fora de novo. O Yuri está suspenso e o Garro também ainda não volta. Então, essa é uma realidade. O trio Gin não existiu no Campeonato Brasileiro. O Dorival, para se ter uma noção, fechou o turno dele contra o Flamengo. O turno Dorival, ele teve 19 jogos, porque ele estreia contra o Inter de Porto Alegre, que é o adversário de amanhã. Nos 19 jogos do turno Dorival, o trio Gin não jogou nenhum. O único momento que os 3 estiveram em campo foi na segundo tempo contra o Fortaleza, que foi entre os 2 derbys, que eles jogam o derby, aí time reserva, aí quando tomou 1-0 é intervalo, põe os 3, tentou, empatou o jogo, mas ficou no empate. Ou seja, eles jogam 44, 45 minutos contra o Fortaleza em 19 rodadas com Dorival Júnior. Então, realmente, o que vai acontecer na quarta é o mais do mesmo, com os 3 fora. No final de semana, aí deve jogar o Yuri, deve jogar o Yuri Cavadinha, já volta no final de semana. E o Memphis também deve voltar, porque depois tem a data FIFA. Não simulou ainda, Vessa? Não, ainda não. Ainda tô... Mas já que você falou sobre o Yuri Cavadinha, que está virando o apelido dele, não sabia dessa história... Minha pergunta é, você acha que vai ter sequela disso? Ou tudo bem, virou a página ou vai ser Yuri Cavadinha mesmo? Para muita gente ainda vai demorar, ele vai ter que dar uma resposta em campo. Sabe por quê, Tirone? Isso daí te traz uma pressão interna, não é só para ele. Traz para todo mundo, para o elenco, para a comissão técnica, para a diretoria. Porque é um cenário diferente. Você bate o líder do campeonato, vai a 32 pontos, você ia estar em 8º, com viés de alta, se eu ganho no Beira-Rio, eu vou a 35, já encosto perto do G6. Sonho na brincadeira. Aí agora você tá lá com 29, podendo ser ultrapassado já hoje pelo Galo, cair para 14º, e perder do Inter, já cair para 15º, e quando você vê, você tem 1 ou 2 times fora da zona de rebaixamento e você é um dos 2. Então, assim, é muito impactante o erro dele e sobretudo, tudo que aconteceu no primeiro tempo contra o Flamengo. Então, isso daí vai ser... só os resultados, os gols todos que ele vem a fazer depois para ele apagar tudo isso, porque realmente é muito marcante. Ele até... uma das novidades de ontem para hoje foi que o Fábio Santos disse que conversou com ele, o ex-lateral esquerdo Fábio Santos, falou isso na ESPN. E ex-cobrador de pênalti oficial do Corinthians, que falou com ele. Ele, além do óbvio, né, que ele está muito chateado e muito arrependido do que ele fez, e a gente já imaginava, né, meio natural isso, ele disse que treinou também. E isso daí, para mim, deixou a situação pior.
Porque se ele treinou, se ele usou isso no treino, tinha o goleiro reserva ou 2 que tentaram pegar o pênalti dele. Tinha alguém lá. Tinha alguém da preparação física, tinha algum dos auxiliares. Tinha gente no campo quando viu. E a partir do momento que alguém viu ele tentando, não é possível que ninguém da comissão técnica, os jogadores, os companheiros, o goleiro, falou: ô, amigão, você não vai fazer isso amanhã não, né? É uma brincadeira que você está fazendo aqui? Ou você vai estar pensando em fazer? Não faça. Ou, se deram esse recado e ele fez, aí a responsabilidade, ou a irresponsabilidade dele é ainda maior. Ele foi alertado, treinou, foi alertado e fez. Então, para mim, a situação já piora saber que ele treinou isso na véspera. Por quê? Ou ele foi avisado e dobrou a aposta, ou ele não foi avisado e aí todo mundo que estava ali no campo e que viu ele fazer no treino foi negligente. Então, para mim, a situação só piorou ao saber que ele ainda fez esses testes e treinos na véspera do jogo. Corinthians que então não tem os 3 de novo, o Yuri suspenso, os 2 machucados. No restante das posições, eu imagino que vai todo mundo jogar o mesmo time, mas o Vitinho na frente ao lado do Guinegão. A gente tem uns números do Yuri Alberto por temporada desde que ele chegou ao Corinthians. Olha lá. São 22 foram... O legal é ver os gols, né? 11 gols em 22, 11 gols e 4 assistências em 23, 26 gols em 24 e 9 gols até agora em 25. Vale lembrar que ele ficou bastante tempo machucado nesse ano, né, Vessá? Tem mais gols aí, aqui tá vendo ali, parênteses, excluindo o Paulistão. Então o SofaScore tirou o Paulistão para colocar só Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Por isso que tem esses jogos a menos, gols a menos e tudo mais. Por exemplo, temporada passada ele mete 30 gols no ano, né? Foi o artilheiro do Brasil, o jogador que mais gols até o SofaScore despreza o diploma, né? Tirou o estadual. Você vê que, por exemplo, agora ele é o artilheiro do Corinthians, tem 14 gols no ano, mas ali só tá como se fosse 9. 9 em 30. O que mais me chama a atenção, por exemplo, nessa tela até... é o número de jogos dele. Em 23. Está diminuindo. Então, por que o 22 só está 28? Porque ele chegou em julho. Então é óbvio que ele vai ter menos. Ele jogou 6 meses em 22. Quando ele chega na instituição. Depois, foi caindo. Então esse ano é um ano com muito problema, sobretudo 2 que fogem muito do atleta, uma fratura nas costas e uma hernia inguinal. Uma coisa é uma lesãozinha, um edema, tal, faz parte, é do jogo. Mas a hernia inguinal não é normal. Uma fratura numa vértebra não é normal. E por isso que ele já está com um número bem menor de jogos. Aí é o que mais me chama a atenção na tela. Agora, o Massa, só para não deixar passar, você não estava aqui com a gente ontem, só para não deixar passar. O que será que passa na cabeça do cara e fala assim, eu vou dar uma cavadinha num jogo contra o Flamengo? Titica de galinha, para não falar M. Não é? O jogador meu bate um pênalti. Se eu sou treinador... não interessa quem é, se é Memphis, se é Yuri Alberto. Bater um pênalti assim, você está fora, cara. Pode ir lá, vai lá, passa no RH. Não tem o menor sentido, sabe? Isso é para gênio, entendeu? Isso é para cara que entende muito mais de bola, respeitando o Yuri Alberto, que é um jogadoraço, muito bom, importante para a história do Corinthians. Faz muito gol, é bom tecnicamente, forte fisicamente. Com o devido e todas as vênias respeitadas, o que passa pela cabeça dele é o que passa pela minha. O que tem para comer. Não está focado no jogo. Não dá, cara. O cara não pode bater um pênalti assim. No meu time, eu ia ficar louco. Olha a sequência Entendo que o vem Vessa aí está sentindo. para o Corinthians no campeonato, na temporada. Tem o Internacional fora, Vessa, depois o Mirassol em casa, Santos fora, não tá fácil, hein? Galo em casa, Vitória fora, Grêmio em casa, Bragantino e Ceará. Quer dizer... Eu acho uma tabela ok. A primeira parte não é tão simples. Vai. Molezinha, né? Só moleza. Só moleza. Mirassol fora é moleza. É moleza, porque o Corinthians está acostumado a jogar com o Mirassol, cara. O Mirassol é muito mais difícil pro Inter, pro Santos, então pro Vasco. Desespero, então, velho. Não, mas não é. Entendeu? Qual é o desespero? Não tô entendendo o desespero. Não, se o Corinthians perder do esporte, depende do espírito que jogar. Bom, aí é um problema dele, não dos adversários. Você tem, tem dois lados dessa moeda. Escolhe aí vocês qual lado vocês querem. Você não pega nenhum dos melhores times do campeonato, é uma verdade. Isso é um lado bom. Só que ao mesmo tempo, vários desses aí vão te ultrapassar
e você vai são ser confrontos empurrado diretos. lá para baixo. Então o Santos pode te ultrapassar, o Inter pode te ultrapassar, o Galo tá ali perto, o Vitória, o Grêmio. Todo mundo pode chegar e pisar na sua cabeça e te jogar lá para baixo. O Corinthians vai fazer 16 pontos. Tem os dois lados dessa moeda aí, cada um escolha o lado que quiser. Eu prefiro sempre pegar time mais fraco, ué. Na teoria sim. 16 ou 17? Você vai pegar o Palmeiras ou o Bragantino? 16 ou 17. Bom, Definir, Vamos lá, ó. 1 ponto contra o Inter, tô sendo generoso, porque o meu palpite Em amanhã... 24, é bom. Mas o meu palpite amanhã é outro, mas vamos lá. E aqui, que o elenco do Corinthians só joga em jogo grande. Então aí danou-se. não vai jogar nunca. Só contra o Só Santos, contra que o é um Santos. clássico. Então assim, ó, 1 ponto contra o Inter, 3 pontos contra o Mirassol em casa, são 4, 1 ponto contra o Santos, são 5, 3 pontos contra o Galo em casa, são 8, 1 pontinho com o Vitória, são 9. Só? Fora, né? Aquela preguiça, tá calor e tal. 12 pontos contra o Grêmio. O Bragantino, 13, vitória com o Ceará, 16 pontos. Cara, você tá contando que o Corinthians vai ganhar todas em casa. O Corinthians 18. o Corinthians não ganha nenhuma em casa há quantos meses? 7 jogos, 4 Mas 7 jogos o Corinthians não ganha em casa. Não, mas vai. Agora vai. Não sei se é essa... Você não sabe? Não. Eu sei. Ué, você não acha que é um número bem estranho do Corinthians, não ganhar 7 jogos em casa? É o recorde, aliás, desde de 2007 não ficava 7 jogos sem ganhar em Tá casa. vendo? Eu falo que o Vess é o contador. Quando não tinha nem Tem arena. tudo na Não, cabeça. quando tinha arena, quando caiu. Foi aquele ano do rebaixamento. 7 jogos é muita coisa. gente, 4 empates e 3 derrotas. 1 ponto contra o Inter é um milagre? Não é justo. Não. Ganhar do Mirassol em casa, Não, nada 3. do que você falou É absurdo. é absurdo. Nada, zero. Zero é absurdo. Mas Mas precisa combinar que O Corinthians tem 29, com 16 vai a... 45. Acabou. Aí, acabou a história. Ainda faltando... sim. Muito Não, vem jogo. cá, agora falando sério, essa questão do rebaixamento, você acha que é preocupante para esses times? Não. Eu acho que os 4 que estão ali, vamos combinar que eles já estão... O Corinthians tem bastante que encaminhados. monitorar o Fortaleza. Só. O resto já caiu. Eu acho que ainda não tá livre não, porque tem muito time com jogos a menos. Vai ter aquela noite que você não vai nem estar no campo e outros vão estar pontuando e quando você perceber, você foi Ultrapassando. tirar 2 pontos, 12, tiraram gente 1, do tiraram céu. 3. Ó, o Renato tem aqui, ó. 29 pontos. Renato e Deck, se o Mancini planejar palpitar pro restante do campeonato, o Corinthians termina na frente do Flamengo. Não, longe disso. Mas tô falando do que eu vejo do Corinthians, cara. O Corinthians mandou no Flamengo no primeiro tempo, cara. Foi. Pô, o time tem, É que time tem o Bessa condições tá de falando jogar. o seguinte, se... por que ele está de olho nos jogos atrasados? Atrás do Corinthians, antes do Z4, estão o Atlético Mineiro, o Inter e o Santos. Os 3 têm jogos a menos. O time acima, ele por pontos perdidos, ele é o time acima da zona de rebaixamento, fora os 4. Sim, por isso. Beleza, mas olha pra zona do rebaixamento. Exatamente. É isso. Mas é isso, entendeu? Ele pode Por pontos ficar, perdidos- acho por que vai pontos ser perdidos, ele vai ele ser tá pior vergonhoso que Galo, se o- Santos e Inter. Se o Corinthians for eliminado da Copa do Brasil, ganhou o diploma e chegar na zona do limbo, por exemplo. Chegar à frente Se do ele Z4. ganhar a Copa do Brasil? Não, se ele for eliminado da Copa do Brasil. E tendo vencido o troféu ganhei do Palmeiras, ele fica a 1 ponto, ele fica fora da zona, entendeu? E não vai para lugar nenhum. Nem para Sula, nem para Libertadores, nem para lugar nenhum. De algum jeito vai. Entendeu? E amanhã, a promessa é que às 10 da manhã a CBF solte o calendário 2026 do futebol brasileiro. Saberemos aí se está mantida a Copa do Brasil para o resto, para o final do ano, ou se vai trazer a semifinal para mais perto. Saberemos amanhã. E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Internacional, que é o próximo adversário do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, em partida que será disputada nesta quarta-feira às 19h30 lá no Beira-Rio. Como podemos ver a classificação atualizada aqui do campeonato, o Corinthians está na 13ª colocação, 25 jogos, somou 29 pontos. Já a equipe do Internacional vem atrás, na 15ª colocação, 24 jogos, somou 28 pontos. Ou seja, o Inter tem um jogo a menos em relação ao Corinthians, então é muito importante o Corinthians tentar trazer um resultado positivo de lá, porque está muito próximo ali da zona de rebaixamento. Tudo bem que o primeiro da zona está com 22 pontos, mas o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento é o Santos, que está com 27 pontos e também um jogo a menos em relação à equipe do Corinthians. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Internacional no Brasileirão.
São 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Esse empate foi na última rodada contra a equipe do Juventude, jogando lá em Caxias do Sul, fora de casa. Enfim, o Internacional vem num momento muito ruim. Roger Machado foi demitido recentemente e contrataram Ramon Dias, que é ex-treinador do Corinthians, campeão do Paulistão desta temporada. Estou trazendo um recorte agora dos últimos 5 jogos da equipe do Corinthians contra a equipe do Internacional. São 2 vitórias do Internacional, 2 empates e 1 vitória do Timão. Essa vitória foi no primeiro turno do Brasileirão, na Neoquímica Arena, onde o Corinthians venceu pelo placar de 4-2. Enfim, jogo importantíssimo para o Corinthians, que deixou escapar na última rodada uma possível vitória em cima do Flamengo, principalmente pelo seu desempenho no primeiro tempo do jogo. E esse jogo contra a equipe do Internacional é importante porque as equipes que estão atrás do Corinthians do campeonato estão com 1 jogo a menos ou até 2 jogos a menos em relação ao Corinthians. E isso pode deixar o Timão muito mais próximo ali da zona de rebaixamento quando essas equipes completarem esses jogos que estão faltando. Então é essencial o Corinthians trazer um bom resultado, nem pensar em trazer uma derrota, até porque o Internacional vai passar a equipe do Corinthians se vencer e ainda ficaria com um jogo a menos. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!